Boa tarde, eu sou o Pedro Joaquim e essa é a apresentação do meu trabalho de aprendizado de máquina, o trabalho 1. Bom, primeiro eu começo importando algumas bibliotecas, mas eu vou importar outras posteriormente. E eu preparo uma função de matriz confusão que eu me baseei em uma das anotações do professor. Para a primeira questão, predição de pagamentos de empréstimos. Primeiro eu começo fazendo setup dos dados e eu importo eles do TXT e defino as colunas. Aqui dá para ver o formato que eles foram importados. Eu faço o describe para ver o dar uma análise geral de cada coluna. Então parto para o pré-processamento. Uma coisa que eu fiz foi transformar o NDEP, o número de dependentes, em uma variável categórica ordenada. Eu acredito que faz sentido, porque quanto mais dependentes, mais significativo pode ter e um um número de dependentes maior tem mais importância, é para ser levado em consideração. Depois eu fiz a separação dos conjuntos de dados para treinamento e testes, usando a função do scikit-learn. E depois disso eu fiz uma normalização min-max nas variáveis. Eu utilizei o min-max porque eram bem definidos os mínimos, os máximos, a escala dos atributos desse conjunto de dados. Eu apliquei na renda, no VBEM, número de parcelas, valor da parcela, idade, minha entrada. Eu apliquei em todos esses campos e tem aqui o resultado dessa normalização. Bom, depois eu fiz a aplicação dos modelos. Eu criei o modelo de regressão lógica, um modelo de KNN e um modelo de gradient boosting. Para cada um deles eu não mudei nada, né? Eles estão usando os parâmetros padrões deles. E com isso eu parto para a análise dos resultados. Para os resultados eu desenho a curva ROC para cada modelo e o critério para a escolha do limiar foi o custo assimétrico. Pois com ele a gente consegue botar mais peso na detecção de falsos positivos, que no caso desse, dessa predição de a pessoa vai pagar o crédito, é, é mais crítico quando há um falso positivo, quando a pessoa não poderia receber esse crédito e ela foi marcada como pode receber. Aí aqui a gente define a função de custo assimétrico, você pode ver que tem um peso maior o falso positivo do que o falso negativo. É, e aqui a gente aplica a matriz de confusão e o classification report para cada modelo. Primeiro para regressão lógica, só o modelo padrão, sem a aplicação da função de custo. Então podemos ver que tem o 118 no, no verdadeiro positivo e no falso positivo a gente tem 10 registros. Quando a gente aplica o threshold de custo assimétrico, ele focando em minimizar os falsos positivos, a gente pode ver que realmente há uma redução nesses falsos positivos. Com isso, depois de aplicar a, o limiar, eu ploto a curva de Rock focando em minimizar o F1. A gente pode ver aqui a melhor threshold. Sim, para a curva Rock, esse foi o melhor threshold, maximizando o F1. Depois foi o KNN, primeiro eu aplico um Eu só vejo o resultado do modelo padrão, a gente faz o classification report e a geração da matriz de confusão. Podemos ver aqui a quantidade de falsos positivos e verdadeiros positivos e todos os parâmetros. E depois eu aplico a função de custo assimétrico para minimizar o falso positivo. A gente pode ver que realmente há uma diminuição do falso positivo e também podemos ver os resultados do FM Score e do Recall. Podemos ver que, inclusive, há um aumento do F1 score para cada uma das variáveis.
Não, há uma diminuição da variável positiva, mas justamente para evitar o falso positivo. Como a gente não está maximizando pelo F1 score, a gente está maximizando para evitar o falso positivo. Então realmente pode ocorrer esse problema. Por exemplo, aqui houve uma diminuição. Depois a gente plota a curva de Rock do KNN. A gente pode ver que o melhor threshold foi 0,61. E esse aqui é o formato da curva de Rock. Depois eu comparo as três curvas aí, dá uma noção melhor. O Gradient Boosting, é, eu peguei os resultados do Classification Report e fiz a matriz de confusão. Podemos ver aqui. Depois aplicamos o threshold minimizando os falsos positivos. E a gente pode ver que há realmente a diminuição do falso positivo. E então desenhei a curva de Rock para o Gradient Boosting. Na conclusão, eu coloco aqui que, após analisar a execução de todos os modelos, encontramos que o melhor modelo, no geral, é o Gradient Boosting. Ele tem o menor F1. Porém, o que melhor diminuiu os registros falsos positivos foi o Logistic Regression com o limiar aplicado. Ele teve a menor quantidade de falsos positivos. É, Aí, avaliando a aplicação do limiar, é possível perceber que realmente há uma redução de falsos positivos em todo o modelo. Isso, nesse problema específico, é muito importante para evitar que pessoas que não deveriam recebam o crédito. Aqui tem as três curvas desenhadas. A gente pode ver que a do Gradient Boosting realmente foi a que teve maior desempenho quando focado com a métrica F1. Enfim, esse foi a- o primeiro trabalho. Segundo, na predição de preços de diamantes, primeiro a gente faz o setup e a análise inicial. Eu importo os dados do, do arquivo e vejo o formato deles. A gente pode ver que cut, color, clarity são objetos, eles não são variáveis numéricas. É, eu faço describe para fazer uma análise simples dos dados, da variância deles, a média, para cada um dos dados. Para o pré-processamento, a gente faz a conversão desses campos que são objects para atributo categórico original. A gente pode ver que o cut, color e clarity são convertidos para original, usando o original encoder. Depois eu ploto os tipos de dados e a gente pode ver que eles agora são todos float 64. É, uma coisa que eu fiz foi, quando eu importei os dados, ele acabou gerando essa coluna unnamed, que eu removi aqui no processamento. Tem que remover, né? Eu printei, tem todos os dados certos. Outro passo do pré-processamento que eu fiz, é, nos meus testes eu percebi que a gente poderia calcular uma variável diária para o diamante, como tem o x, y e z representam a largura, a profundidade e comprimento do diamante. Poderia ser gerando uma variável, uma feature nova que seria essa área para cada um deles e com esses dados poder talvez ter alguma informação melhor sobre os dados. Testando eles, realmente teve uma melhora no desempenho do modelo. Para a próxima etapa do pré-processamento, eu separei os dados em treinamento, teste. Dá para ver aqui que dá para ver que como os dados não variam muito, eu não achei necessário fazer uma normalização deles e deixei ele do jeito que eles estão. Primeiro eu apliquei os modelos de regressão, tanto regressão logística, KNN e Gradient Boosting, e depois eu analisei o resultado deles. Primeiro eu. Opa, para cada um desses modelos eu fiz esse plot de dados previstos e os dados reais do projeto e o residual plot. A gente pode ver que ele segue o formato, mas ele não está perfeito. Isso é refletido no erro
Na raiz do média do erro em root mean square de erro. Na raiz média do erro ao quadrado. A gente pode ver aqui que ela foi alta, mas em compensação o R2 score foi perto de 1, que é bom para a qualidade do modelo. No KNN a gente pode ver que ele segue melhor o formato, tanto no residual plot quanto na comparação entre predição e verdadeiro. E nos valores de RMSE, a gente pode ver que ele diminuiu bastante o RMSE e aumentou o R ao quadrado. Já no Gradient Boosting, a gente pode ver que ele também segue bem o formato da reta entre valores previstos e valores de verdade. E também o Residual Plot, a gente pode ver que ele segue a direção dele. O Gradient Boosting foi o menor RMSE e teve o R ao quadrado mais alto, o mais próximo de 1, que no caso seria o melhor. Aí na conclusão, eu comento isso, que após avaliar os três modelos, o melhor encontrado foi o Gradient Boosting, pois ele apresentou o menor RMSE e o R ao quadrado mais próximo de 1. A partir dos plots, podemos observar que apesar de ser perfeito, eles conseguem interpretar o comportamento dos dados. No trabalho 3, conjuntos balanceados, primeiro eu faço o setup inicial, eu importo os dados e faço a conversão dos dados dos resultados esperados e eu verifico se eles são maiores que zero, eles ganham um valor de 1, e se não, continuam como zero, para transformar a variável alvo em uma variável binária. Por esse plot aqui, a gente pode ver que os dados são severamente desbalanceados na distribuição de ocorrência ou não de chuva. Então, esse é o principal problema desse trabalho. Para o treinamento dos modelos, eu treinei um modelo de baseline para ver o desempenho do modelo e podemos ver que ele teve um resultado muito baixo no, na previsão da ocorrência de chuvas. A gente pode ver que o F1 score dele, no caso positivo, que é a ocorrência de chuvas, foi 0,53. E com isso, eu implementei três técnicas do undersampling, que é remover registros aleatórios do remover registros aleatórios da classe majoritária. Eu fiz uma técnica aqui para avaliar qual a melhor proporção de samples é, majoritária e minoritária. É, e depois de avaliar o melhor ratio dessa classe foi 0,3. A gente pode ver que houve um aumento para 0,65 no F1 score da classe alvo, que é a ocorrência de chuvas. Ela foi 0,65 e a gente pode ver realmente um aumento na matriz de confusão. Também apliquei oversampling, que é adicionar registros aleatórios. No caso, o oversampling básico, ele só repete registros da classe que a gente quer, que é a ocorrência de chuva. E eu fiz o mesmo esquema de avaliar vários ratios de entre presença da classe majoritária e minoritária. Com isso, a gente encontra aqui que o melhor ratio foi 0,3 entre os dois. E a gente pode ver que houve um aumento não tão grande quanto o undersampling, mas houve um aumento no F1 score para a classe de ocorrência de chuva. A gente pode ver aqui também um aumento na matriz de confusão nesse caso. Outra técnica que eu utilizei para os dados desbalanceados foi a alteração de limiar. A gente pode ver aqui que eu testo vários proporções e a melhor proporção a melhor alteração do limiar foi
0.2. Significa que ele testa a probabilidade, ele avalia, de acordo com essa probabilidade, é, se há uma. Se for maior do que essa probabilidade. Eu testei várias probabilidades e o algoritmo avalia. Se for maior que aquela probabilidade, ele marca como positivo. E com essa técnica, a gente pode ver um maior aumento no F1 score da classe de chuva. A gente também viu que a probabilidade desse limiar, o ideal é o 0.2, que ele teve melhor desempenho. A gente pode ver aqui na matriz de confusão que realmente há um aumento na classe de previsão de chuva. Na questão também pede para aplicar uma terceira, mais uma quarta técnica de balanceamento que não fosse o undersample, oversample e alteração limiar. No caso, eu escolhi os MOT, que é um oversample, só que em vez de reutilizar registros de chuva, está criando registros artificiais. É, Aí, no caso, ele também tem essa proporção, e eu testei várias proporções dele para ver qual melhor seria. E a melhor encontrada foi 0.9. A gente pode ver que ele teve um F1 score igual ao do alteração de limiar, o que é muito bom. É, E também podemos avaliar o resultado aqui na matriz de confusão. A conclusão que eu pude tirar desse experimento foi a alteração de. Após a realização das diferentes técnicas de balanceamento, podemos ver que eles realmente conseguem aumentar significantemente a precisão para a classe minoritária. Mesmo que não chegue ao mesmo nível da qualidade de previsão da classe majoritária, ainda é um bom progresso. E a técnica que teve um maior destaque foi o undersampling no F1 score para prever a maior quantidade de chuvas corretamente. Para o quarto trabalho, ainda falando sobre conjuntos balanceados, foi feita a construção de um modelo ensemble, onde fazia a, a classificação do modelo para a classificação de um conjunto de dados, para depois esses conjuntos de dados serem utilizados para o treinamento de um modelo de regressão. Primeiro eu faço o setup, eu recarrego os dados da tarefa anterior e crio essas variáveis binárias para análise para a tarefa de classificação. É, Após a criação dessas variáveis binárias, eu faço a criação do modelo. Você pode ver que eu utilizo o xtrain e o y eu treino com a variável binária mesmo, na criação do modelo C. Depois de criar o modelo C, eu faço o ajuste do limite da classificação. Você pode ver que testa aqui o sample ratio e eu vou testando para a probabilidade de encontrar nesse modelo qual é a melhor proporção, a melhor probabilidade. Aí, no caso, a melhor encontrada foi 0.18. Com essa probabilidade em mente, a gente pode gerar o X-Train 1. É, é o, São todos os registros de X-Train onde foi previsto que daria positivo com ocorrência de chuva. Então a gente pega todos os registros de X-Train 1 que, que tiveram a predição de positivo e colocamos ele criamos a variável nova, X-Train 1 e Y-Train 1, que vai ser usada para treinar o modelo de regressão. Aqui a gente cria aqui eu crio o modelo de regressão para Gradient Boosting. No caso, eu esqueci de comentar, mas o modelo de classificação que eu criei também utiliza o Gradient Boosting. Eu usei eles porque eles tiveram o melhor desempenho nas tarefas anteriores que foram utilizados, eles foram bem significantes. Então, agora voltando, na criação do modelo R, eu faço o uso do Gradient Boosting e eu faço o treinamento dele usando as variáveis X-Train 1 e Y-Train 1. Foram criados baseados no modelo de classificação. Com isso, eu crio o modelo R-,
ele pega os dados do modelo C e caso eles sejam positivos, no caso diferente de zero, significa que prevê chuva, então a gente aplica o modelo de regressão para tentar prever a quantidade de chuva de fato. Na avaliação, a gente pode ver que o RMSE foi relativamente baixo, né? Mas em compensação, o R ao quadrado score é, foi baixo também, ele não está tão perto de um quanto seria interessante. É, eu também gerei o RMSE para cada uma das categorias, entre chuva fraca, moderada, forte e, e tempestade. É, podemos ver que o erro médio vai aumentando significativamente conforme a gente vai chegando nas categorias mais drásticas de chuvas. Isso acontece porque essas chuvas de maior intensidade têm menos registros no conjunto de dados. Então significa que eles são mais difíceis de prever. Com isso, a gente pode observar que realmente há um aumento no erro médio registrado para cada um desses registros. Eu também fiz para avaliar o modelo R2, só que utilizando o X-Train e Y-Train normal, sem utilizar eles gerados depois deles serem processados pelo modelo de classificação. A gente pode ver que o resultado foi pior do que o modelo R normal, com um aumento no erro e uma diminuição é, até grande no R ao quadrado. E a gente também pode ver que se mantém o que a gente observou. O RMSE para cada categoria é, aumenta significativamente para cada categoria, porque as categorias têm menos representação, então acaba tendo uma maior intensidade. Não, essas categorias têm uma menor representação por ser uma chuva de maior intensidade, então dificulta o modelo conseguir prever esses dados específicos. É, aqui na conclusão eu comento exatamente sobre isso, sobre como o modelo que utilizou o X-Train 1 teve um melhor desempenho, porque ele se aproveitou dos resultados da classificação. É, e podemos ver que o RMSE, para cada faixa de quantidade de chuva, a gente pode ver que ele vai piorando conforme a gente vai filtrando para chuvas de mais e maior intensidade, porque ocorre menos. E com isso o modelo tem uma dificuldade maior de prever essas ocorrências. Para o exercício 5 de calibração de modelo, primeiro no setup eu recrio o conjunto de dados da primeira questão. Pode ver que eu faço todo o processo de pré-processamento, é, normalização e separação do conjunto de dados, para então poder avaliar a calibração do modelo. A primeira coisa que eu faço é um plot de reliability do diagrama, é, quanto a gente pode confiar nele, para aí a gente poder fazer o baseline, que é o modelo antes da calibração. No caso, eu tenho de regressão logística, KNN, e Gradient Boosting. A gente pode ver aqui que eu calculei o Brier Score para cada um desses. A gente pode ver que está 0,08. E esse é o formato da curva de calibração. Para o KNN, a gente pode ver que ele está melhor, chegando a 0,09. E a curva de calibração do KNN. Já para o Gradient Boosting, a gente pode ver que ele está com 0,06 no Brier Score. E a gente pode ver que essa é a curva de calibração dele. Para implementar uma calibração, eu testei tanto o Plat quanto o Isotonic. A gente pode ver aqui que tem ou é Plat ou Sigmoid, qualquer um dos nomes. E o Isotonic. É, eu realizei o teste com os dois e a gente pode ver que antes da calibração ele está 0,8
E após a calibração com Isotonic, há uma queda no Braille Score. E também há uma queda usando a calibração Plat. Também tem uma queda, mas ela é menos significativa do que na calibração isotônica. A gente pode ver aqui, eu plotei a curva de calibração para os três casos, ele sem calibração, a calibração isotônica e a calibração Plat. A gente pode ver como a calibração isotônica segue mais a reta, que seria o modelo idealmente calibrado. Para o KNN eu também fiz o mesmo processo, o isotônico e sigmoide. Aqui a gente pode ver os resultados antes da calibração, com 0,95, e após a calibração isotônica e sigmoide. A gente pode ver que de novo, a calibração isotônica tem um desempenho melhor em reduzir o Braille score. E aqui a gente pode ver as curvas de calibração desenhadas no gráfico. Já para o Gradient Boosting, eu faço o mesmo processo da isotônica e sigmoide, mas o que a gente pode perceber é que não tem uma queda desses registros, inclusive tem um aumento aqui quando a gente tenta fazer a calibração sigmoide do modelo. Isso ocorre porque o modelo de gradient boosting, ele já é bem calibrado por natureza, pela sua complexidade, e acaba que a gente aplicar uma calibração em cima dele não tem um resultado muito bom. Tanto que se a gente vê o formato da curva de calibração, elas são muito parecidas, porque realmente não tem muito o que calibrar nesse modelo específico. Na conclusão, é mais ou menos isso que eu falo. Após a calibração, podemos ver uma melhora na probabilidade do modelo de regressão logística e no KNN. Porém, o mesmo não ocorre no Gradient Boost. Isso ocorre porque, por ele ser um modelo mais complexo, ele já estava calibrado bastante e a nova calibração pode ter um efeito contrário na calibração do modelo. Também foi analisado o desempenho das duas calibrações, o Plat e Isotonic, mas a gente pode ver que nos dois primeiros modelos, o Isotonic se mostrou mais efetivo na melhorando o Braille Score desses modelos. Bom, para essa questão, a validação cruzada, o setup, eu recrio o modelo do valor de diamantes. Eu fiz todo o processo de importe do modelo, pré-processamento e separação dos conjuntos de dados. E depois eu faço a seleção dos modelos que eu vou utilizar para avaliar. Eu escolhi o modelo KNN e o Gradient Boosting e a gente pode ver o desempenho inicial deles. Lá na questão 2, os resultados que eles obtiveram foi 708 no RMSE e um R ao quadrado score de 0,96. Já o Gradient Boosting, a gente tem o RMSE de 609 e o R ao quadrado score de 0,97. Para o KNN, eu apliquei o o grid search para tentar encontrar os melhores hiperparâmetros. A gente pode ver que para os hiperparâmetros do KNN foram escolhidos os N vizinhos. O tipo de peso, se vai ser uniforme para cada registro, se ele vai ter um peso uniforme para cada outro, ou se vai levar em consideração a distância. E o P, que é se ele é contínuo ou não na execução do modelo de KNN. Foi utilizado o grid search e depois feito o cross validation. Para a métrica de escória do grid search, tanto quanto do grid search quanto do cross validation, foi utilizado o RMSE para poder justamente comparar com os modelos que a gente fez na questão 2. A gente pode ver que há uma queda no RMSE Score. Antes ele era 700, agora foi para 674 no, no KNN. E a gente contou um desvio padrão de 31. Já no Gradient Boosting, é,
Eu pensei em aplicar o, o grid search nele, mas por ele ter mais parâmetros, como a gente pode ver aqui no grid, ele tem uma quantidade maior de parâmetros, e ele ser um modelo mais complexo, ia levar muito tempo para executar esse grid search nele. Então, por isso, eu escolhi o random search. Ele também utiliza como métrica o RMSE, é, também para o cross validation foi a mesma coisa. É, com isso, a gente pode ver que realmente há uma queda depois do, da, do processamento da otimização dos hiperparâmetros. Há realmente uma queda no RMSE, ele indo de 600 para 542 e o desvio padrão é 34. Mas realmente há uma queda significativa quando a gente faz essa escolha de hiperparâmetros. Na conclusão, eu afirmo justamente isso, que o processo de otimização de hiperparâmetros foi feito é, utilizando o grid search no KNN, e para evitar um custo computacional maior, eu só utilizei hiperparâmetros que fossem significativos para o processo de treinamento. No Scikit-learn, o KNN ele tem mais parâmetros que poderiam ser utilizados, mas por conveniência eu só utilizei os que realmente afetam de maneira mais significativa o- a criação do modelo. Já o Gradient Boosting, por ele ser mais complexo e ter mais parâmetros significativos, eu utilizei o Random Search para evitar um tempo extenso na busca de hiperparâmetros ótimos. É, Como foi utilizado o RMSE, eu utilizei o RMSE no Cross Validation justamente para poder comparar com os resultados anteriores. E é realmente possível observar uma melhora entre o RMSE após o Cross Validation e antes só com a aplicação dos modelos. E com isso conclui a apresentação do trabalho e todas as questões do trabalho 1 de aprendizado de máquina. Obrigado por assistir e boa tarde.